Olha quem chegou ali. Olha Ô, lá. Toninho. Ô, Olha Toninho. quem chegou. A gente já tá pedindo a saideira aqui, Toninho. Pô. Ah, velho. Detalhes técnicos. Tudo bem. Tranquilo. Tudo bem. Toninho, então, a gente estava falando justamente do time, a gente estava finalizando, mas espera aí, vamos falar do time, o Toninho tem que dar a opinião dele. Toninho, o estrategista. Estrategista. Não, primeiro a gente comentou o seguinte, né, Toninho, a respeito das datas da CBF ali, que teve aquela inversão de datas do jogo contra o Vitória e o Atlético. Eu acho que tinha que fazer isso mesmo, porque era o jogo com o Atlético na final, né? Eles tinham que fazer isso. Já estão falando que é privilégio do Palmeiras, que é a tia Leila que mexeu os pauzinhos atrás. É uma coisa de louco. Então, assim, essa opinião a respeito de como é que vai ficar o time nessas datas da CBF, que a gente tem o Vitor Roque, que foi convocado, mas a gente tem pelo menos mais uns 5, 6 jogadores aí, entre o Gomes, entre o Aníbal e tudo mais, que o pessoal que foram convocados também. Então, como é que pode ficar o time nessa data FIFA? E a diferença aí na preparação contra a final, né, contra o Flamengo, dia 29. O que você acha? Cara, vou falar uma coisa para vocês, assim como a maioria dos torcedores acha que tem que ser, né? Véi, amistoso de seleção brasileira não é prioridade. Concordo. Amistoso para que é? É vitrine. Não é prioridade. Não é prioridade. Eu acho que a diretoria do Palmeiras tinha que ser incisiva ali e falar assim, eu não vou ceder jogadores porque estou numa reta final de campeonato. Aí a questão da diretoria bancar e falar assim, não vou fazer isso aqui, pronto, acabou. Entendeu? Mas o problema é que a gente não tem... Bom, a gente tem a questão da CBF, mas é uma data FIFA, então a gente tem os outros jogadores do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Que jogam é a mesma coisa, querida. É a mesma dá coisa. Dá para chegar na Comebol e falar... Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Assim. Você chega... Ô, Galuzzi, você chega no jogador e fala assim, qual que é a sua prioridade? O que você quer da sua vida? Mas num caso desse, se você pega o Vitor Roque agora e fala, cara, você não vai para a seleção, a gente tem que jogar, cara, não, na minha opinião, ele tá exultante, né? Ele tá feliz pra caramba de estar para. Não, vai estar feliz. Outros jogadores ali, você pega, sei lá, o Piquerez, ou o Gomes mesmo, que vão constantemente, uma chamadinha ou outra não faria diferença. Agora, para um cara como o Vitor Roque, seria difícil falar para ele senta a bunda aí, não vai para a seleção, que o cara ia ficar puto da vida. Não, mas, ô Galuzzi, aí você analisa o seguinte, a CBF convocou 2 jogadores do inimigo nosso lá, mas são reservas, né? Uhum. Qual que é a diferença que vai fazer daqueles caras ser convocado ou não? Mas qual que é a diferença de você tirar 6 titulares do Palmeiras para essa data FIFA? Então, cara, falta a diretoria do Palmeiras tem que dar uma porrada em cima da mesa ali, dar uma cacetada em cima da mesa ali e falar, não vou ceder jogadores e acabou, ué. Não tem conversa. Cara, não tem, cara. Pelo amor de Deus, é reta final de campeonato. Presidente do Palmeiras. Então, mas é reta final de campeonato. Como é que você vai ceder 6 jogadores na data FIFA lá e você vai jogar com o Santos? Santos é clássico. Não importa se o time tá bem ou tá mal, tá caindo ou vai subir. Clássico é clássico. Não tem conversa, velho. E aí, como é que faz? A minha opinião, a minha sincera opinião, que não, a diretoria do Palmeiras tem que pedir exclusão dos caras, velho. Pronto. Se há algum alento aí, é o fato de que o Flamengo também vai ter a mesma questão de convocados. A probabilidade que o Palmeiras tem... mas o Flamengo tá levando o Danilo. O Danilo nem titular cara. É 2 reserva. 2 reserva. Isso é uma outra questão. Mas eles também estão com 8, a gente seria 8 jogadores convocados, mais ou menos a expectativa de cada um, né? Então, mas aí que tá, né, meu amigo?
Mas é que tá, né? Tem não acontecendo. Você está falando tudo isso, Tony, para se esquivar da minha pergunta. Como é que você vai jogar sem o Aníbal? Ó, como é que a gente vai estar sem? Eu vou só falar como é que a gente vai estar sem bonito. Ó, sem Vitor Roque, sem Gustavo Gomes, sem o Sousa, sem Aníbal, sem o Flaco, sem o Martínez, sem o Piquerez e o Facundo Torres. Vai lá, bonitão. Escala aí. Vá. Vou escalar como, homem? Vai ser praticamente um sub-20. Vai ser praticamente sub-20 para jogar com o Santos. Ué, gente, pelo amor de Deus, então, né? Essa primeira contra o Santos, nessa primeira agora com o Santos, a gente vai para o time titular. Na segunda, eu acredito que já mude. Mas a gente tem uma escalação aqui que a gente propôs com o Murilo. Com o Murilo e o Mikael na zaga, certo? Você já está dando risada, né? Você sabia que vinha o Mikael na zaga. Fux de volante e Andrés Pereira, que não foi convocado de volante. Jefté na lateral esquerda, Felipe Anderson e Veiga no meio, e Maurício e Bruno Rodrigues na frente. Ou o Alan, o Luigi até na frente, mas o Alan que é sempre um coringa. Nessa escalação aí, eu falei assim, eu prefiro botar o Giai, cara. Giai, jogar do lado. Eu prefiro jogar o Giai do lado do Fux do que o Mikael. Demais, rapaziada. Vamos, Mikael. Eu acredito em você, Mikael. Eu acredito que vai fazer uma partidaça, Mikael. Vamos lá. Mas espera aí, me fala uma coisa. O Murilo pode jogar, não pode? Pode. Então pode jogar. Murilo, a gente pode jogar com Murilo e Fux, tranquilo, ali. Pode. E a volância? Então, a volância, a gente pode adaptar o Andréas, e daí o Andréas... Não, e recua, a gente pode recuar. Põe o dia. Cara, vai ter que botar. Ele não vai botar, ele vai botar o Mikael, não vai ter como. Não, só a gente poderia recuir o Maurício. Você acha que não pode. Deixa eu só colocar aqui certinho aqui. Você acha que não poderia jogar com o Maurício recuado de segundo volante e o Andrés de primeiro volante? De repente, é uma chance? Ai, cara, vou falar uma coisa bem sensata para vocês, assim, que eu analisei pela última rodada nossa que nós tivemos aí no campeonato, né? Cara, a gente foi com um time alternativo, né? Eu acho que todo mundo concorda que foi um time alternativo, que tinha necessidade de você poupar jogadores, né? Essa é a lógica da coisa, né? E o nosso melhor jogador em campo foi o goleiro, né? Apesar de a gente ter ganhado, a gente ganhou, né? Também que não foi convocado. Não, mas aí tá, beleza. Questão do tempo de recuperação, tá? Concorda? Foi sofrível, né? Não foi sofrível? Eu vendo esses últimos tempos do Palmeiras ali, que a gente vem progredindo e atacando, a gente precisa ter uma linha reta. A linha reta que eu falo assim, a linha reta para o ataque. Se você começa a regredir, começa a poupar jogador, se você começa a dar margem para o adversário ter possibilidade de alcançar você, cara, não é que vai tornar mais equilibrado, mas a gente se torna mais vulnerável, né? E vulnerável ficamos no último jogo. Não tomamos gol porque o Carlos Miguel fechou o gol. Se você fosse ver em outros episódios mais antigos ali, era jogo para a gente ter tomado 3-2. Entendeu? Então, o que eu estou querendo chegar no ponto assim, falar para vocês, que jogador profissional, você só poupa quando ele está em risco absoluto. Quando está em risco absoluto, você poupa ele. Caso contrário, vamos pro pau, porque falta 7 rodadas para o final do Brasileirão.
7 rodadas que a gente tem 4 jogos difíceis, né? 4 dos 7. São 4 jogos que é meio complicado. Então, cara, eu tenho naquela perspectiva, assim, de... Cara, não pode dar mole. Você não pode dar mole. Tem que entrar para ganhar. Quem tiver disposição, você entra e ganha. Que o jogo passado a gente deu sorte. Deu sorte, a gente deu sorte mesmo. Não, mas a gente deu sorte, mas veja bem, não é por sorte que a gente contratou o Carlos Miguel. Com muito dinheiro também, muita competência, e um baita goleiro, veja bem. E um belo time campeão, só se você começa, não que não tivéssemos antes, veja, mas começa pelo gol. Vocês sabem disso, né? Além disso, a meta Alviverde sempre foi muito bem guarnecida, né? Nossa escola de goleiros, uma das melhores do Brasil, né? Seria surpresa aí se realmente o Carlos Miguel mais para frente for convocado para a seleção. Um cara 2,4 metros e ter a agilidade que ele tem realmente é impressionante. Aliás, eu cravei aqui, cortando o Galuzzi um pouco, antes de você chegar, eu cravei que ele vai ser titular da Copa ano que vem. Pode ser, depende também da atuação dos outros goleiros, né? Mas tá me surpreendendo mesmo. Tá me surpreendendo. Mano, os outros goleiros da Europa lá, pelo amor de Deus, né? Cara, aquelas convocações com o Benedetto, Maledetto lá do italiano tá fazendo, vai tomar no banho, velho. Ué, convocou o Roque Júnior pra quê? Pra esquentar banco lá pra bagre europeu? Roque Júnior outro que gosta do Roque Júnior também. Roque Júnior. É Vitor Roque, pô. Roque Júnior é do Cezão, né? Cáspita. Mas para finalizar aqui, o Garba, a gente estava perguntando a respeito da permanência aí, parece que o Abel deve encerrar, quer dizer, renovou para o final de 2027. Tá bom esse tempo para você ou quer mais? O que você acha? Cara, quem faz a vida do Abel é ele mesmo. Sim, sem dúvida. E o Palmeiras um pouco também. Foi uma simbiose ali, vai. Falemos da verdade. Faz a vida do Abel. O Abel faz a vida dele no Palmeiras. Se ele continuar trabalhando bem e rendendo e devolvendo frutos para nós, é lógico que a torcida não vai contra ele. Agora, a partir do momento que ele começar a fazer só merda que não render, tanto faz. A torcida, você sabe que é passional, né, meu amigo? A torcida é passional. O time começou a perder 1 ano, 2 anos, 3 anos seguidos, perdendo, não ganha nada. O que vai acontecer? Ninguém aguenta, rapaz. Futebol no Brasil é assim, bateu hoje, levou amanhã, continua perdendo, perdeu, acabou. Não tem paixão. Verdade. Do besta ao bestial, como sempre falaram, né? Bestial. Torcida capsa bestial. Não, e aquela coisa, só fica um recado pro Abel também. Tem muita gente que hoje apareceu na televisão uma senhora falando, o Abel poderia ficar, uma pergunta para vocês que eu lanço, uma afirmação pro Abel. O Abel poderia ficar o quanto tempo ele quiser, você fica até se aposentar e tudo mais. Então fica a pergunta, vocês acham que esse tempo tá bom? Ele vai ficar 7 anos. A gente não corre o risco de ficar numa certa dependência, Abel dependência, e depois quando ele sair, a gente demora muito para se adaptar? Fica essa pergunta. E o recado final para Abel. Abel, não liga muito para manifestação de rede social, assim, cara. A gente fala, porque comentário, isso que chega, é totalmente, como o Garba falou, é passional. E está no âmbito do que a torcida fala, porque precisa extravasar, cara. Então precisa ter um filtro bem grande entre o que acontece na repercussão do futebol entre a opinião pública e os seus torcedores e o que acontece efetivamente lá dentro em termos administrativos. Um time profissional tem que saber se blindar disso e não deixar essas coisas, né? Por mais que a gente saiba que nossas alamedas sempre foram permeáveis, né, a esse tipo de influência, né? As cornetas, né? Então a gente tem que saber colocar no âmbito da excelência, né, e do profissionalismo, como a gente tem incorporado nos últimos anos, essa questão de separar o joio do trigo. A torcida
faz o que a torcida faz. Vai torcer pra caramba e tem horas que vai xingar pra cacete. E o técnico faz o que tem que fazer, treinar, cara, porque não adianta ficar magoado muito assim com manifestação de torcida, porque é bobagem, cara. Segue o jogo, porque não vai tentar, essa cultura não vai ser mudada tão rápido. E vocês acham que tá bom o Abel, tá bom 2 anos, e a gente não vai ter uma dependência deles? O que você acha, Gabriel? O que você acha, Paulo? Não tem ninguém melhor hoje para botar. Eu, assim, se ele quiser ficar 10 anos, para mim tudo bem. Eu acho que, assim, hoje a gente não tem ninguém melhor que ele. A hora que aparecer alguém, eu vou falar, gente, aliás, eu estava caminhando, né? E eu estava ouvindo uma pergunta que um técnico chamou ele de, um repórter, né? Chamou ele de Abel Santana, de Tele Ferreira. Fez um trocadilho, né? E ele não gostou. E eu tava, como eu falei, eu estava trabalhando e pensando, e eu falei assim, o São Paulo começou a cair quando o Tele saiu, né? O São Paulo, o São Paulo, ele era... E quando o Rogério Ceni saiu também. Exato. O São Paulo era nos anos 90 o que o Palmeiras é hoje, né? Não, eles foram o grande time daquela década, a gente, né? Daí nós entramos com a Parmalat, mas eles ainda foram os nossos concorrentes, como hoje é o Flamengo com a gente. Daí eles tiveram aquele revivamento nos anos 2000 ali, que foram campeão da Libertadores, da Copa do Mundo e o caramba todo, aquele campeão do mundo com um jogo só, né, que agora é intercontinental, né? Campeão do mundo, o único é o Chelsea. E então acontece isso daí, né? A gente ficar na mão. Mas, por um outro lado, se a gente olha ali o United, o Manchester United, que teve como técnico por 24 anos, né? Sim, sim. O mesmo técnico que me fugiu o nome dele agora, ele foi o maior clube do mundo durante esse período. Então, quer dizer, isso mostra uma coisa, que ninguém melhor do que o cara que está no comando para conhecer o time, se ele for competente, que é o caso do Abel. Então, assim, um dia ele vai sair? Sim, ele vai sair. Uma hora, antes talvez desses 2 anos, mas a gente vai sentir muita falta. É isso aí, Gaba. E o que você acha, Gaba? Como a gente lidar com essa coisa, dessa dependência que pode surgir? E aí, o que você acha? Cara, paixão não se discute, né? Paixão é de cada um, é individual, né? Você vai discutir uma paixão com um cara que é amigo seu, que está apaixonado por uma pessoa que você gosta dela também? Como é que você faz? Então deixa olha a comparação, né? Olha o nível. Olha o nível. Então não tem como. Cara, Abel foi um achado. Abel foi um achado que o Palmeiras conseguiu. Vai continuar? A partir do ano que vem a gente vai descobrir. Dependendo desse final de ano aqui, o que vai acontecer, a gente pode ser glorificado como pode ser massacrado, né? A gente pode ganhar do Flamengo 2 finais, ou a gente pode perder para o Flamengo 2 finais. E aí? O que vai ser a partir de janeiro? Vamos ver. E o mesmo técnico, e exato. E se a gente chegar no final do ano e perder os 2, o mesmo técnico que foi ovacionado a semana passada, quinta-feira, vai ser apedrejado. Não, mas aí... Mas aí deixa as manifestações aí, fica o recado para o Abel. E não ligue para essas coisas, Abel. Toca o barco, a gente tem a maior parte do pessoal. A grande maioria, a imensa maioria, fica, né, mais calado e tem certeza do bom trabalho, que você não pode ganhar todas, tudo mais. Mas o importante é que o trabalho seja muito vitorioso
muito mais vitorioso ainda pela frente. Porque a sinergia e a combinação do Abel Ferreira com o Palmeiras foi uma das coisas que poucas vezes vi em outros clubes. É um casamento que deu certo. Nacional. Então é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui por enquanto. Vamos voltar aí na próxima rodada, depois do jogo contra o Santos, e a gente volta para dar mais os pitacos e as informações e as orientações para o Abel e as informações para a nossa clara maravilhosa torcida. É isso aí, Paulo. Semana decisiva, hein? É isso aí. Se as tricas ganham amanhã e a gente fatura sardinha, ó, uma mão na taça. É isso. Gente, eu cheguei mais atrasado hoje ali por uns problemas pessoais, mas a gente está sempre na expectativa, assim, que as coisas possam fluir de melhor para bom, né? Ou de bom para melhor. O nosso pensamento, nós três aqui pelo menos, mas o César, que o César acho que agora está meio elitizado, né? Ele não quer mais falar com nós. Ele recebeu uma proposta da TV Platinada, ele falou que ele tá em contrato, por isso que ele não está aparecendo aqui. Ele vai ser comentarista da Copa. Porca miséria. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos ter fé, força, foco, confiança, porque tudo depende exatamente, exclusivamente de nós. É isso. Depende exatamente de nós ter foco e fé que as coisas vão dar certo para nós. A gente não tem que ficar olhando o adversário. Exato. O adversário está mordido com nós, está enrustido, está nervoso, está brabo, está soltando um monte de coisa na net aí, mas a gente não tem que se preocupar com eles. Exato. Nós temos que focar em nós, é só nós. É só o Palmeiras. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores no mesmo ano. Gente, quantos anos faz que a gente não faz isso? Aliás, nunca na história aconteceu isso, né? Então, mas vai acontecer agora, Paulo. Nunca na história, então. Vai acontecer agora, Paulo. A gente tem que ter força, foco e fé. Força, foco e fé. Sabe o que é isso? Tá bem. É pensamento positivo e passar para o pessoal que a gente vai conseguir fazer isso aí. Pronto, acabou. É verdade. Aliás, então, desculpa, a gente não tem que ficar nunca na nossa história, né? Nunca na nossa história a gente conseguiu ganhar uma Libertadores e um brasileiro no mesmo ano. Não, mas é isso. Mas vai agora. Vai agora. Ele veio para quebrar tabus. Sensacional, Toninho. Toninho hoje veio com tudo. Essa participação do Toninho hoje foi a melhor de todas. Gostou? Tá maravilhoso, Toninho. Sensacional. Tipo, Paulão, forte abraço. Antes que tá problemático, mas vamos junto, gente. Vamos junto, vamos ter força, vamos focar no que precisa para o nosso time. E esquece adversário. A gente não tem que olhar no adversário. A gente tem que olhar no nosso time, tem que dar força para o nosso time. Adversário, imprensa, que se foda. Esse que se lasque. Vamos focar no nosso time, dar força para ele e pronto, acabou. É isso. Beleza? É isso aí. Tá é nóis. Vamos representar. Forte abraço para todos. Até a próxima. Abraço. Até mais.